Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é professor Silvio e nós vamos para a nossa próxima aula. Lembrando, pessoal, uns recadinhos rápidos para vocês. Primeiro, lembrando que quem está fazendo as aulas televisionadas pelo aplicativo Aula Paraná ou pelo YouTube, lembrem de levar as atividades de vocês na escola. No caso de dúvida, troca uma ideia com a equipe pedagógica, troca uma ideia com a direção da sua escola, porque eles vão dar essas orientações para vocês. Outra coisa, quem está fazendo as atividades pelo aplicativo, lembrem de registrar a chamada. É só uma atividadezinha que tem lá, responde a atividade e já computa a chamada para que vocês não fiquem sem presença. 2 recadinhos rápidos que vocês precisam sim lembrar. Tornem um hábito o acesso ao Classroom, a visitação das atividades que vocês têm ali para poder fazer. E no caso de dúvida, troca uma ideia com o seu professor também da sua disciplina e da sua escola, que eles vão ter o prazer de auxiliar vocês. Deixa eu cumprimentar meu amigo aqui. Hi, Val! Na aula de hoje, pessoal, nós vamos retomar a ideia principal da aula, que foi do nosso repertório léxico, né? São algumas aulas que a gente já tem ampliado o nosso repertório léxico. Aprendemos sobre o projeto Favela Painting. Diz para vocês, e quem tiver o interesse, dá uma pesquisada na internet, verifica lá quais são esses, que projeto é esse, como funciona, se tem alguma coisa perto da sua casa, se você pode participar ou não. E relembramos as question words, algumas delas, temos outras que com o passar do tempo a gente vai retomando. Para a aula de hoje, nós vamos falar novamente sobre cartoons e postcards, né, quadrinhos e os cartões postais, e vamos relembrar alguns tempos verbais que nós vimos na nossa unidade. Os cartões postais, ou postcards, eles costumam vir utilizados por viajantes que desejam enviar notícias deles aos parentes que estão no seu país ou na sua cidade de origem. Observem que um postcard, a estrutura do postcard, ela é bem simples. Você escreve nele próprio, tem a área onde você vai colocar as informações da pessoa, o endereço, o CEP, e faz um texto básico onde você encaminha, um texto não muito longo, que você possa levar a informação para essas pessoas que estão recebendo o postcard. Lembrando, pessoal, que os postcards ainda são muito famosos, principalmente das pessoas que viajam fora do país e encaminham para as cidades, porque são no outro lado, tem uma imagem, tem alguma coisa que remete ao local que essa pessoa está visitando. Aqui nós temos um exemplo de um postcard. Eu vou fazer a leitura para vocês do texto e nós vamos discutindo a respeito dele. A postcard from Greece. Dear James, this vacation is wonderful. I arrived by ship to the island. The island is beautiful and the weather is hot and sunny every day. I arrived on Saturday morning and I went to Agios Solstice Beach. I took a long swim and then I sunbathed until noon. Next, I had lunch at a tavern on the beach. Also, I met some boys from Romania and we played volleyball with some of the local people. They are very friendly. In addition, I loved the hotel because it's fantastic, very modern, and it also has a pool. I liked the town, I walked around and took some photos. Then I went to Delos to visit the ancient ruins. Finally, I went shopping yesterday and I bought a nice present. I hope you like it. See you when I get home. Love, Helen. Então, aqui a Ellen está descrevendo para o James como está sendo a visitação dela na Grécia. Postcard from Greece. Ela está descrevendo que as férias está sendo maravilhosa, que ela chegou de barco, que o clima é quente. Então vejam, informações básicas, que como, quando, o que está fazendo. No sábado, ela visitou uma praia, tomou banho de mar e teve sunbath, teve um banho de sol, né? Almoçou numa taverna, que é um restaurante da região,
jogou vôlei com algumas pessoas, descreve o hotel e termina dizendo para quando aonde ela foi, que ela foi visitar as ruínas antigas da Grécia e foi às compras no dia anterior, comprou presentes, certo? Observem, pessoal, que quando a gente fala de postcard, como eu disse para vocês, as informações ficam no lado direito. O endereço, o local, o CEP, o selo, né? Observem ali o selo também. Sempre por quê? Porque no caso de um postcard, não há obrigatoriedade de você colocar envelope. Você simplesmente traz a informação e encaminha. Nós temos 2 exercíciozinhos aqui, bem simples, que nós vamos fazer com base no nosso postcard. Primeiro, where is Ellen on vacation? In Turkey, at the beach, or in Greece? 2, when did she arrive? Quando ela chegou? She arrived on Saturday, she got there by ship, she arrived last weekend. Chegou no sábado, chegou de barco ou chegou na semana passada. A informação está aqui no nosso texto. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Então, pessoal, retomando o nosso exercício, primeiro, where is Ellen on vacation? Onde Ellen está nas suas férias? Letra A, in Turkey. Letra B, at the beach. Letra C, in Greece. A, na Turquia. B, na praia. C, na Grécia. When did she arrive? Quando ela chegou? She arrived on Saturday. Chegou no sábado. She got there by ship. Chegou de barco. Ou she arrived last weekend. Então, para a nossa primeira pergunta, where is Ellen? She is in Greece. Ela está na Grécia. Por quê? Ela diz assim, observem o nosso selo, que traz uma informação diferente, traz uma escrita diferente, né? Um barco que remete à Grécia Antiga. Então, dessa forma, a gente consegue identificar aonde ela está. A segunda pergunta, como? Quando que ela chegou? Ela chegou no sábado, porque ela diz assim, I arrived on Saturday morning and I went to Agios Solstice Beach. Eu cheguei no sábado de manhã e fui para a praia de Agios Solstice. 3. Where did she go first? Onde ela foi primeiro? She first stayed at Town's Hotel. Ela primeiramente chegou no hotel da cidade. She went to Agios Solstice Beach. Ela foi para a praia Agios Solstice. Ou she went to have lunch at the beach tavern. Ou ela foi para almoçar no restaurante da praia. 4. Who did she meet on Sunday? Quem que ela encontrou no domingo? She met old friends. Encontrou alguns amigos, alguns velhos amigos. She did not meet anyone. Não encontrou ninguém, ou she met some Romanian boys. Ela encontrou alguns meninos romenos. A informação está no nosso quadro. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Então, pessoal, vamos voltar aqui aos nossos exercícios. Where did she go first? Aonde que ela foi primeiro? No nosso texto, nós temos essa informação. I arrived on Saturday morning and I went to Ajo Solstice Beach. Né? Cheguei no sábado de manhã e fui para a praia de Ajo Solstice. Took a long swim and then I sunbathed until noon. Mergulhei, tive um banho de mar e fiquei tomando sol até o meio-dia. Next, I had lunch at a tavern on the beach. Depois fui almoçar no restaurante da praia. Also, I met some boys from Romania and we played volleyball with some other local people. Encontramos alguns romenos, meninos romenos, jogamos vôlei com os locais. They are all very friendly. Eles são muito amigáveis. Então, onde ela foi primeiro? Primeiro, ela foi para Ajo Solstice Beach e quem ela encontrou no domingo? Ela encontrou alguns meninos romenos. 5. Why does Ellen love the hotel? Por que a Ellen amou o hotel? Because it's cheap and comfortable. Porque é barato e confortável. Because it's feature a pool and it's modern. Porque tinha uma piscina e era moderno. Ou because it doesn't have many people. Ou porque não tinha muita gente. A informação está aqui no nosso fragmento do texto. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna.
Pessoal, retomando o nosso exercício. Why does Ellen love the hotel? Por que ela amou o hotel? Porque é barato e confortável? Porque tem uma piscina e é moderno? Ou porque não tinha muita gente no hotel? Nosso texto nós temos. In addition, I love the hotel because it's fantastic, very modern, and it also has a pool. Complementando, amei o hotel porque é fantástico, porque é moderno e porque tem uma piscina. Então, para a nossa resposta aqui, nós temos because it features a pool and it's modern. Né? Retomando os nossos exercícios, nós temos aqui um quadrinho, né? Na verdade, a comic strip, a tirinha. Lembra que eu falei para vocês que a tirinha, ela é muito comum em jornais, na internet, né, em algumas revistas. Ela sempre tem 3, 4, 5 quadrinhos no máximo, e ela sempre tem um caráter de pensamento, de remeter a uma reflexão. Aqui nós temos um quadrinho de um personagem bem famoso, Calvin e Hobbes. Calvin é um menino de 6 anos e ele tem o seu amigo imaginário, que é o Hobbes, né, o tigre de pelúcia dele, que ele acaba tendo algumas discussões. No nosso quadrinho, nós vamos fazer uma revisão dos modais, que a gente já trabalhou anteriormente. Né? Então, let's remember some modal verbs with the comic strip below. Vamos lembrar alguns modais com a tirinha abaixo. Então, nós temos aqui, está o Calvin e o Hobbes, e o Calvin diz para o Hobbes, You know how people look at modern art and always say, my 6-year-old kid could do that. Você sabe que as pessoas veem a arte moderna e sempre dizem, nossa, meu filho de 6 anos faz uma coisa dessa. Well, that gave me this great idea. I decided to become a forger and get rich passing off faking paintings to the museum. Tive uma grande ideia. Vou passar a desenhar e vender as pinturas para o museu. A lot of paintings sell for tens of millions of dollars now, so I make a pretty good hourly rate. Muitas das pinturas são vendidas por milhares, por dezenas de milhares de dólares, e as minhas eu vou fazer num preço baratinho. You should probably scratch out the copyright date the cartoon's story. Você deveria provavelmente verificar os direitos autorais do material que você está utilizando, que não é um material de tão boa qualidade quanto a obra. Oh yeah, glad you caught that. Ah, valeu por me dar essa ideia. O quadrinho que nós temos aqui, ele tem 3 perguntas. Calvin, could or couldn't be a true modern artist? Calvin, poderia ou não ser um artista moderno verdadeiro? B. Calvin might or might not be a forger? Calvin poderia ou não ser um falsificador? E C. Calvin may or may not get into serious problem? Será que o Calvin, se fizer o que ele está pensando, ele pode ter problemas sérios? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, de acordo com o nosso quadrinho, e a gente já retorna.
Então, pessoal, retomando o nosso quadrinho, né? Calvin could or couldn't be a true modern artist. Calvin couldn't be a true modern artist. Ele não poderia ser, nesse momento, um artista moderno verdadeiro. Calvin might be a forger. Calvin poderia ser um falsificador. Poderia, né? E por fim, Calvin may get into serious trouble. Se ele for um falsificador, com toda certeza o Calvin vai ter muitos problemas sérios, porque a gente sabe que falsificação não é permitido. Vamos para o nosso quiz? Right or wrong? Né? Duas frasezinhas. A primeira, I don't may come here. Vocês vão me dizer se ela é verdadeira, se ela é certa ou errada. E a 2, he can speak English. Ele pode falar inglês. Também, se é verdadeira, se é certa ou se é errada. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna.
Então, pessoal, retomando o nosso quiz, right or wrong? I don't may come here. Eu não posso vir para cá, eu não posso estar aqui. Essa frase, ela está errada. Por quê? Porque nós não usamos don't junto de may. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente usa os modais, no caso, todos eles, nós vamos acompanhar a negativa junto do modal. No caso ali, may not, para que ela ficasse correta, I may not come here. Eu não posso estar aqui, eu não posso vir para cá. E a segunda, he can speak English, também está errada. Por quê? Porque nós estamos usando o verbo modal can, e lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente usa can, o verbo sempre tem que vir na forma base, ou no infinitivo. E na nossa frase, nós estamos com o verbo conjugado. Speaks, mesmo sendo terceira pessoa, he, she e it, nós precisamos manter com o verbo modal, o verbo seguinte sempre vem na forma base, sem a preposição to. Ok? Na nossa aula de hoje, nós revimos algumas estruturas de modais, nós falamos de comic strips e postcards, e olha, gente, tá aí uma ideia legal, né? A gente não tem tanto contato, não é tão comum o postcard, porque numa boa parte sempre vem de fora do país, a pessoa compra numa loja de souvenir, né? E uma ideia que vocês podem fazer, por que não? Encaminhar para os seus amigos, encaminhar para os seus colegas. Eu sei que a tecnologia hoje ela está bem ampliada, vocês têm contato por várias redes sociais, pelo WhatsApp, Snapchat e qualquer outra rede social, mas por que não? A pessoa vai ficar feliz, vocês vão poder utilizar a arte que vocês têm, vocês podem expressar os sentimentos que vocês têm através de um cartão postal, né? Faz o encaminhamento dele via correio, vai chegar no seu amigo, ele vai guardar como uma lembrança, fica uma ideia legal que pode ser feita, quem sabe, entre a turma, pode ser escrito em português, pode ser escrito em inglês, só para vocês manterem a aproximação, manterem o contato de vocês nessa situação de pandemia, que a gente sabe que está ficando, que por mais que nós tomamos todas as nossas medidas, nós temos sim que nos cuidarmos. Os comic strips também, uma tirinha, ela é sempre comum. Existe hoje sites que vocês podem simplesmente receber diariamente. Um personagem muito famoso das comic strips é o Garfield, né? Que ele traz, que ele remete, e vocês sempre recebem diariamente, vão receber diariamente, caso acessem, essas tirinhas dele, sempre trazendo uma ideia, sempre trazendo uma proposta, né? Ou vocês podem mesmo, como disse para vocês, expressar a arte de vocês e, por que não, criar as próprias tirinhas, né? Fica também mais uma dica para vocês que vocês podem fazer. Troca uma ideia com o seu professor, troca uma ideia com os seus colegas, e eu acho que é muito, muito, muito interessante vocês fazerem essas situações. Por quê? Porque cada vez que vocês fazem, não é o uso do celular, não é o uso da tecnologia que vai distanciar vocês, mas sim uma comic strip, um postcard que vocês podem remeter ali o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo, vai fazer com que a pessoa, num futuro, ela relembre. Quando ela pegar esse postcard, quando ela encontrar essa tirinha, ela vai simplesmente vai ter a possibilidade de lembrar por que ela recebeu, quando que ela recebeu. O cartão postal sempre traz muita coisa boa. Fica a dica, façam, conversem entre os seus amigos, distribuam esses cartões postais. Às vezes as pessoas que vocês têm, parentes, amigos que estão distantes, façam um cartão postal, mande para eles. Usem como ideia a arte que a gente viu nas últimas aulas, né? Peguem como base alguns pintores famosos, tem tantos brasileiros, tantos artistas brasileiros que estão trazendo coisa boa para nós. Tenha por base, crie o seu, mande para os seus amigos, mande para os seus familiares, que com toda certeza eles sim vão ficar muito felizes em receber esses cartões postais, em receber uma comic strip que vocês farão, né, uma tirinha, e quem sabe num futuro isso sim pode até se tornar uma profissão, ok? Val, eu me despeço de você, bye bye, e nós nos vemos em breve. See you!